MBA. E esse encontro de hoje ele foi programado há 15 dias atrás. O Rodrigo me passou um e-mail e o Rodrigo é um amigo pessoal, nós nos conhecemos, estava comentando, a gente estava fazendo conta agora numa HP e no meio do ano fazem exatos 22 anos que nós nos conhecemos. Segundo ele. E Rodrigo me mandou um e-mail e falou que eles estão indo para o Brasil e vão almoçar junto. E ele é daqui, é pernambucano, mas mora hoje na Inglaterra, 10 anos que ele mora em Londres. E no almoço, em função de alguns projetos que ele tem aqui no Brasil, surgiu a oportunidade dele vir aqui conversar com a gente e trazer um pouco do trabalho que ele faz, tecnologia que é usada e talvez despertar em vocês o interesse por pesquisar novos assuntos, ir atrás de novas tecnologias. Foi uma coisa que a gente discutiu muito. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem a tecnologia de ponta que a gente vê lá fora. A gente ainda tem um gap muito grande entre nós e o que acontece lá fora. E de coisas básicas, desde uma instrumentalização de um equipamento, e aí ele vai falar de um equipamento de segurança básico, que a nossa legislação exige, mas não é cumprida, e que lá fora isso acontece de forma mais fácil. Então, Rodrigo vai apresentar para vocês, é professor. Então, Rodrigo, a sala é tua. Ok, obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Dá para ouvir atrás? Está muito baixo, bota o microfone e tal. Bem, primeiramente é um prazer estar aqui, né, uma satisfação, até de poder encontrar o Kenis, um vizinho também, que eu vim saber que é vizinho aqui dos meus pais, professor, também meus colegas também da Federal, né, o professor Carlos também vim saber, então é bem interessante você encontrar pessoas, né. Bem, eu vou cortar um pouco assim o blá 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 e vou, quem já me apresentou a vocês, né, eu sou o Rodrigo Machado Tavares. Tem mais dados aqui no nosso site, né? Vocês podem pesquisar mais também. Lá eu disponibilizo uma série de materiais, artigos, papers e tal. E também contato para quem tiver interesse de trocar ideia depois, né? A gente pode conversar. Mas a ideia principal de hoje, como bem falou o Kenis, também o professor Calabria, é, diria eu, desmistificar a modelagem computacional, né? Explicar o que é que vem a ser a modelagem computacional, o que é que nós podemos fazer com ela para o mundo real, tá? Então, esse é o intuito. Se eu conseguir, de repente, fomentar essa curiosidade e, quiçá, digamos assim, esclarecer certos pontos meio nebulosos, né? Meio amedrontadores em relação à programação, à modelagem, eu acho que a gente já alcançou o objetivo aqui. Dá para ouvir legal? Está muito rápido? Está muito baixo? Tranquilo? Tá baixo? Então eu vou tentar usar o microfone e vou... Deixa eu ver agora. Melhorou agora? Tá, então eu vou usar o microfone. Então, vamos lá. Eu só vou passar um pouco. Aqui eu trabalho como consultor. Eu até fico lisonjeado de ser chamado de professor, né? Então eu sou um engenheiro atrevido. E dou aula de vez em quando, mas eu sou um consultor. Aqui alguns clientes, né, que a gente tem. E nós trabalhamos basicamente com segurança contra incêndios, que também está linkada ao conforto térmico, à qualidade do ar, está tudo bem intrínseco. Eu costumo falar que eu sou um peão tecnológico, é isso que eu sou. Eu uso a ciência para o mundo real, a gente instala, né? Quem aqui já ouviu falar isso aqui? Isso aqui é um detetor de fumaça de alta tecnologia, se usa muito em data centers e tal. A gente pode depois falar um pouco sobre isso aqui. Não vou falar muito sobre... Esse aqui sou eu, né? Devia ter colocado no Photoshop aqui. Isso aqui é uma central de alarme, então, ou seja, tem a programação. Então, tudo por trás aí. Você está vendo aqui a caixinha bonita, preta, bacana, mas tem um monte de algoritmo, né? Do alarme, do sensor. Então, tudo isso é o mundo real, é uma consequência, digamos assim, do que vocês estão a aprender aqui na faculdade, né? Na computação, na matemática, que eu me lembro outrora, há não tanto tempo assim, eu achava, desculpa o termo, estão gravando não, né? Era um saco. Mas hoje eu vejo que é importante. Você tem essa abstração que vai te ajudar a posteriori. E hoje eu vejo que sim, né? A gente faz também ciência, a gente publica sempre que possível artigos realmente científicos, porque
como consultor, o meu carimbo é o que eu publico também, é o meu certificado, né? Porque se eu falar um monte de coisa aqui, criar hipóteses antrópicas, por mais belas que elas sejam, isso é achismo. Então a ciência, ela é a nossa guardiã, né? Não tem como discutir. Você publica uma coisa no mundo científico, é validado, que é aprovado, então isso aí é bacana. Então a ciência é para isso aí. Dá para ouvir melhor agora? Tá tranquilo? Bem, então, modelagem computacional, né? Esse termo modelagem me perseguiu muito uma época, antes de entrar no doutorado, né? Na época da produção lá, professor Carlos, no mestrado, eu pensei, modelagem, eu vou fazer modelagem, fazer isso, aquilo, e modelagem matemática, modelagem computacional, o que é modelagem, né? Então a gente vai explicar, digamos assim, em termos bem básicos, para aqueles que já conhecem, eu já peço desculpas pela simplicidade do meu colóquio. Para os que não conhecem, eu espero que fique bem claro o que é que vem a ser modelagem, né? Então, eu confesso que quando eu pensava em modelagem, eu pensava, sei lá, em modelo, né? A Gisele, a modelagem, ela vai modelar, ou então a modelagem de massinha, né? Essas coisas. E a modelagem computacional, o que é que vem a ser? Claramente, por ser engenheiro civil, né? Essa é a minha formação básica, eu sou sem querer desmerecer, eu sou um peão melhorado, digamos assim, essa que é a verdade. Eu construo, né, coisas com automação, mas é isso que eu faço. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, então eu vou falar de segurança e conforto, porque são aspectos intrínsecos. Não tem como dissociar conforto de segurança, de produtividade, de marketing, de lucro, tudo isso é uma coisa só. A gente sistematiza para poder ficar mais acadêmico. Tá? Eu estou até tentando um pouco agora em produção, mas a empresa que investe em segurança, ela vai estar investindo em conforto e por aí vai. Então, se um espaço, digamos, confinado, um prédio fechado, ele está desconfortável, já não está seguro. Então, essa é a nossa ideia aqui, de falar de segurança e conforto. E como é que eu posso avaliar a segurança e, consequentemente, o conforto utilizando o quê? A modelagem computacional. Tá claro? Então, esse blá 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 é só para deixar claro, mastigado, por que é que eu estou aqui. Bem, então, eu vou seguir um roteiro, tentar seguir um roteiro básico, né? Alguns conceitos básicos que eu acho que é importante realmente apresentar. Talvez, no começo, vai ser um pouquinho, desculpa o termo, sacal, mas depois, aqui vai ficar legal, para cá. Espero. Não tem como não falar sobre isso, porque assim, é bom deixar claro, né, que o que a gente faz como engenheiro, o que a gente deve fazer como engenheiro mesmo formado, é engenhar, ou seja, solucionar problemas. Há uma diferença muito grande entre o cara que é formado em engenharia e o engenheiro. Formado em engenharia qualquer um pode ser, e tem vários na academia, nada contra. É o que a gente chama de topeiras acadêmicas às vezes, né? O cara nunca pegou um projeto, tem muito conhecimento teórico, o que é muito bom, mas ele até consegue solucionar um problema, mas de forma não ótima, ou seja, com muito custo, ou, sei lá, leva muito tempo. Isso aí não é engenhar, não é ser engenheiro. Então, e aí é que está essa questão da tecnologia. No dia que a gente acrescentar, né, na nossa bandeira, ordem e progresso só virão para a educação, aí o negócio vai ficar legal. Por quê? Porque a gente até investe bem, ou não diria bem, mas muito até, em ciência, né, em estudo básico e tal. Mas a gente esquece de aplicar esse conhecimento para o mundo real. Né? A tecnologia, isso é que é tecnologia. É você pegar o seu conceito da física, da química, da matemática, da biologia e por aí vai, e tentar solucionar um problema no mundo real para tornar a vida melhor. Todos nós, seres humanos. E os americanos, por exemplo, norte-americanos, né, sempre foram muito espertos, na época da Segunda Guerra Mundial, trouxeram quem? Trouxeram só a galera boa da Europa, né? Einstein, Freud, por aí vai.
porque já sacaram que só poderiam ser uma potência se tivesse tecnologia, né? Então, ciência vem do latim, quer dizer conhecimento, né? Conhecimento. E a gente tem que buscar a verdade. Então a ciência, isso aí a gente fica assim, essa coisa da internet, só para fechar esse assunto que eu acho que é bom falar. A internet, eu acho que foi um dos maiores adventos da tecnologia, né? Foi um escocês, que foi nos Estados Unidos, e você encontra de tudo na internet. Vários dados, né? Você encontra vários dados. Se você tiver um pouco de sinapse cerebral, esforço, você vai juntar esses dados e fazer alguma informação, criar alguma informação ou uma desinformação. Mas o conhecimento mesmo, ele vem com a experiência, ele vem com errar, com acertar, vem com engenhar. E digo isso porque o perigo hoje em dia, o perigo é até uma palavra meio perigosa, né? Muito, mas a cautela que a gente deve ter como estudantes, como pesquisadores, como profissionais, com a internet, é saber separar o joio do trigo. E isso vem com conhecimento, com estudo. Então, só assim, você tem dados, você vai na internet, você não conhece o assunto, aí você, tá certo, tal. Você tem, por exemplo, letras, né? Letras são dados, não me dizem nada, estão lá. Se eu junto essas letras numa frase, pode me dar uma informação ou não. Então, se eu junto, sei lá, a casa amarela caiu no fundo do poço da casa de João de Barro. Isso não diz muita coisa. Talvez para o Caetano, para o Gilberto, para esses, né, sofistas de plantão, talvez diga alguma coisa, mas não tem informação. Então é isso, o conhecimento ele vem quando a gente se depara com o mundo real, com a realidade, e tenta, entendeu, solucionar. Então eu sei que isso é um blá blá blá, mas é importante a gente frisar isso aqui, né? A internet é válida, ela é importante, mas tem que haver discernimento. E como eu falei, a tecnologia, esse conhecimento, né, a ciência aplicada para a nossa melhora, para o mundo real, a serviço do homem, tá? Vamos lá. E agora vai ficar um pouquinho mais legal, eu acho. Uma breve discussão filosófica de modelos, tá? Todo mundo conhece isso aqui. Espera. Força é igual a massa vezes a aceleração. A equação, chama de função. Vamos chamar de modelo. Concordam até agora? Então, esse é o nosso modelo. Esse modelo funciona bem, não funciona? Concordam? É um modelo perfeito. Concordam? Não. Não é perfeito. Eu já vou de cara. Não existe modelo perfeito. Então, só para já poder incutir esse questionamento. É um modelo muito bom. Talvez o mais perfeito que nós concebemos. Mas ele é imperfeito porque ele não leva em consideração todas as variáveis possíveis para você estimar a força, tá? Então você tem, sei lá, atrito do ar, um monte de coisa aí. Mas ele bem compreendido e você inserindo inputs verossímeis, você consegue estimar um valor próximo do real. Em resumo, nenhum modelo é perfeito. Se alguma pessoa, algum bambambam, alguma topeira acadêmica, te falar que eu tenho um modelo perfeito, foge, questiona porque não tem. O único modelo perfeito é a realidade. O mundo real é perfeito. Tá? Então, é perfeito a resposta? Não. Pode falar com segurança. Não, não é perfeito. Funciona bem? Funciona bem, quando bem usado e bem compreendido, mas não é perfeito. Não tem modelo perfeito. A gente vive num mundo probabilístico, cheio de incerteza. Mas a gente conseguir limitar essas variáveis, a gente consegue fazer o mundo funcionar mais ou menos bem. Tá filosófico, tá, mas a gente vai chegar no que a gente quer falar. Então, basicamente é isso aqui, pessoal. A realidade, essa figura maior, esse universo maior. Nós buscamos entender, né, eu vou puxar para o outro slide que explica melhor, em português. A realidade, essa elipse maior, eu até coloquei tracejado porque, sei lá, bonita. E nós, desde que nós nos entendemos como homens, né, no mundo aqui material,
A gente busca entender os fenômenos reais do mundo real através de modelos e tal. Então, eu coloco o modelo como uma coisa menor, inferior à realidade. Então, vamos lá. Então, a gente concorda. Pô, claro, então o modelo não é perfeito, não é verdade? Porque não é a realidade. Então, nós vamos sempre ter um delta. Esse delta aqui, é o delta que é o erro inerente do modelo. E sempre vai ter. O que nós podemos fazer, e é que vale a pena estudar com os professores, ler, né, se esforçar, é minimizar esse delta ao máximo que a gente puder. É possível, mas extingui-lo, isso aí é impossível. Então, e o que vai definir um bom profissional, o que vai definir um bom modelador ou um bom engenheiro, é o cara que entende o que ele quer modelar, que a gente vai chegar a posteriori, entende o modelo que ele está usando, e aí sim ele vai encontrar soluções viáveis, soluções práticas. Por exemplo, vamos aqui fazer aqui um exemplo esdrúxulo, mas é um exemplo talvez viável de dar agora. Se eu tenho uma sala com 100 pessoas, e eu quero, digamos, maximizar o tempo de escape dessas pessoas para fora dessa sala. Eu já sei a resposta. Boto um monte de porta. Não é verdade? Mas eu tenho o que eu chamo de constraints. No mundo real a gente tem limitações. A gente vai chegar nisso aí. Então, e o que é modelo? Modelo, a gente trabalha com modelo o dia todo. Quem aqui não conhece o AutoCAD? Sistemas CAD, por exemplo, né? Você tem AutoCAD, tem o TQS-CAD, que é para a parte estrutural. Você vê que eu puxo para a minha área porque eu sou de civil, então não tenho como não puxar para civil, né? Então, aqui é um modelozinho que você simula os esforços cortantes, normais, das vigas e pilastras, para poder ver se suportará ou não essas cargas. Então, tudo são sistemas CAD, ou seja, é um apoio, né, para o projeto usando o computador. É o Computer Aided Design, né? O sistema CAD é um modelo. Tá? Dá para ouvir? Tá tranquilo? Tá chato? Boring? Beleza? E aí aquela questão que eu falei, se o cara ele confiar demais no modelo, não entender o que ele está modelando, ele vai maximizar esse erro. Esse é o profissional ruim. Então vou dar um exemplo esdrúxulo, mas só para ilustrar. Vamos ver aqui. Aí o cara vai usar o AutoCAD, interpretou errado a planta, aí executou errado o projeto. Isso não é montagem, é uma foto real. O cara bota a escada e bota uma pilastra no meio. Aí eu boto a escada. Estão sacando a questão? Né? Não, mas o modelo, não sei o que. Não, porque o pensante, né? Quem comanda no modelo somos nós. Tá? Essa daqui é clássica, né? Uma escada rolante que o cara não deixou a abertura. O cara até funciona, mas tem que se abaixar. Não é funcional. Né? E o que tem de arquiteto que faz isso? É o que eu chamo de síndrome de... Tem arquiteto por aqui, com todo respeito? Não? É o que eu chamo de síndrome de Niemeyer, que eu vou falar depois. Isso aqui, então... Aqui ele vai esperar o milagre, né? Então... Mas não dá, porque olha só, até na Bíblia, né, do pouco que eu sei, fala que ajuda-te que o céu te ajudará. Não dá, então olha aí, outro erro. São fotos reais. Só para ilustrar as aberrações que nós podemos desenvolver se a gente não pensa. Né? A gente tem um órgão, hoje é classificado como órgão, que pesa em torno de 2,5 kg. Isso varia para cada pessoa. Ele consome em torno de 20% a 25% do nosso oxigênio que a gente absorve pelo corpo. Isso chama cérebro. Pesado, né? Trabalha, tem que trabalhar. Essa daqui... Mas o cara teve criatividade, pelo menos eu reconheço que teve criatividade, né? Legal. De repente com um bombeiro aqui que já quer descer.
Mas só para quebrar o gelo, isso é para ilustrar que o processo de modelagem não é só ter um bom modelo. Ah, eu vou comprar, me lembro da HP, né, na época da faculdade, há 3 anos atrás, né, não há muito tempo, que eu usava HP e era complicada, mas era boa. Mas eu não sabia usar HP direito. Então, eu despender um bom tempo para poder entendê-la. Eu sabia como é que era o meu problema, né, da prova, mas não sabia o modelo. Então, tudo bem. Então, você tem que entender o que você quer modelar, o que você quer solucionar, o seu problema. Ter um bom modelo, validado, né, robusto e tal, e que você também entenda esse modelo. Para aí você entrar com dados verossímeis, e não acabou ainda não. Para você então poder estimar dados corretos ou verossímeis e saber interpretar. Né? Muitas vezes o cara está com um modelo bom, o cara até entende bem do fenômeno, entra com dados corretos, mas falta aquela praticidade do mundo real. Pô, eu vou colocar então, sei lá, N portas, mas será que isso é viável para o projeto, custo-benefício, o tempo que você tem para fazer? Então, o processo de modelagem é muito mais complexo do que a gente pensa, mas não é tão complexo quanto a gente acha que é. Entendeu? É centrar. Eu vou filosofar mais um pouco, só para fechar. A água, o H2O, né? A água, teoricamente, no seu estado puro, né? É o que? É um átomo de hidrogênio, concorda? Lá com a química da tia, e um de oxigênio. Isso é um fato, não é achismo, não é o que eu diria uma concepção rodriguiana, isso é fato. O hidrogênio é combustível, isso também é um fato, tá? O oxigênio ele é comburente, ou seja, ele alimenta o fogo. Isso também é um fato. Né? Se você quer fomentar mais o fogo, o incêndio, você bota mais O2. Mas aí, vejam só, meus amigos, a água em si apaga o fogo. Concordam? Se tem um fogo, eu vou apagar né? Alguns fogos. Eu não vou adentrar na especificidade do tipo de fogo, né? Mas em geral. E aí é o paradoxo. É um paradoxo, né? Se os elementos ali, eles fomentam fogo, eles criam fogo, e quando combinados, eles apagam o fogo, eu tenho um paradoxo. Bem, a questão é a seguinte, é que o todo possui propriedades que as partes isoladas não possuem. E aí é que está a função do engenheiro, de você transformar em computação, de sempre vislumbrar um problema, né, além dessa caixa preta, né, além do black box, buscar ver o mundo externo, as interações variáveis. É filosófico, mas isso tem a ver com a modelagem. Modelagem é aquele todo, é entender o fenômeno, é entender o modelo, é entrar com os dados corretos de entrada, é interpretar bem essa modelagem. Então, você já deve começar a ver, né, algoritmos, programação, Pascal, não sei, C++, Java, C, COBOL, enfim. Isso aqui é um algoritmo simples, né? E todo modelo, ele se baseia num algoritmo. Então, o que vocês estão aprendendo em cálculo numérico, em cálculo, em programação, por mais chato que pareça agora, no futuro, se vocês tiverem essa percepção de ver o todo, né, de vislumbrar o todo, vocês vão ver que essas funções, esses comandos, têm uma aplicabilidade para o mundo real. Todo modelo, o software comercial, todos eles têm isso aí no seu escrito. Isso é a alma de qualquer modelo. Certo? Então eu vou resumir. São palavras de um certo alguém. A modelagem computacional serve como uma ferramenta, né? Ferramenta muito útil, uma ferramenta. E aí eu falo, né? Quando bem compreendida e bem usada. E você pode ter uma ferramenta, se você usar mal, você não vai de apoio, né? Para o profissional poder desenvolver simulações. Outra palavra-chave, simulações. Não é simulação teatral, é simulação mesmo de fenômenos. Simulações de processos industriais, fenômenos reais, né? O professor Calabria que comentou, que está fazendo simulação analógica e tal.
E a gente vai concentrar em fenômenos reais que são, por exemplo, incêndios e movimento de pessoas e um pouco de movimento do ar. Estão acompanhando a lógica? Tá legal, né? Então, modelagem computacional, sabe o que é modelo? Não tem modelo perfeito, né? Espera. E aí, nós podemos utilizar esses modelos para simular. Simular é representar, certo? É tentar representar essa realidade. Está demorando, hein? Esses focos estão demorando pra caramba. Então, eu vou passar isso aqui e agora vamos entrar no assunto em si. A gente tem que aplicar agora o modelo da paciência, né? Os fogos e tal. Aleluia. O Shalom. Então, aplicada a segurança ao conforto das pessoas. Deve ser cristão, deve ser judeu. Então, olha lá. A gente falou segurança, inclusive o conforto térmico também tem a ver com conforto acústico, sabia? Do som e tal. Agora vamos lá. Segurança e conforto. Vou esperar aqui. Porque tá saindo um bloco daqui. Então vamos lá, vamos continuar, vamos esquecer o mundo real lá fora e vamos concentrar aqui. Então, a segurança é igual ao conforto. Essa é a nossa hipótese, né? Igual ao conforto. O bicho vai estar chato. Então, espaços confinados, a gente vai aplicar isso aí para espaços confinados, edificações ou espaços abertos. Sei lá, um estádio de futebol, um car park. Então, esse é o nosso mundo de aplicação, certo? Então, o projeto ótimo, eu vou adentrar um pouco no Niemeyer. A gente falou um pouco. Pergunta de novo, tem algum arquiteto aqui? Não vou falar mal, mas vou apenas criticar. Eu não falo nem obra, né? Porque obra quem faz é artista, né? Mas projeto arquitetônico. Então, todo projeto arquitetônico, para ser ótimo ou perfeito, ele tem que contemplar N variáveis, certo? São elas: o conforto, vou puxar para cá para mudar um pouco de posição, você vê meu outro ângulo. Então, conforto, aí você tem o conforto térmico, o conforto acústico, né? Você também tem a funcionalidade, né? De você ter um espaço que ele seja funcional para você poder se locomover, poder habitar, poder trabalhar e não acontecer o que aconteceu naquelas imagens lá, que tem uma escada rolante que, se você não se abaixar, você vai bater a cabeça. Custo, benefício, estética. O que acontece no Brasil, infelizmente, e aí é que eu acho que isso é uma escola do Niemeyer, é que a gente dá muita ênfase apenas à estética, à beleza, ao projeto físico em si, negligenciando as demais variáveis. E com a modelagem, nós podemos avaliar o projeto e ver essas interações entre essas variáveis de forma harmônica. Legal? Então vamos lá. Quem não conhece esses prédios aqui? São belos, né? Mas eles não contemplam uma série de coisas: acústica, conforto térmico. Quem já esteve neles e é confuso. Então, um projeto arquitetônico, ele tem que ser funcional, ele tem que ser confortável, acusticamente, termicamente, e tudo isso aí. Isso aqui a gente sabe que essa concha acústica, de acústica não tem nada. Né? Então vamos lá. Alguns exemplos de modelagem computacional. Quem aqui já ouviu falar no BIM? Que é o Build Information Model. Tem o Revit, né? Então tem o Google SketchUp.
É você modelar o teu espaço físico em 3D. Tá? Vou dar aqui alguns exemplos. O Energy Plus também é outro tipo de modelo que você tem como verificar, avaliar o quanto de energia o teu prédio consome, para você otimizar esse consumo de energia. Bom, tudo isso aí é modelagem. Mas eu vou adentrar mesmo, que é a minha área específica, fire, incêndios e movimento de pessoas. Quem já ouviu falar em CFD? O ANSYS. Então, o CFD é um modelo que, pelo nome aqui, ele vai simular fluidos, a dinâmica dos fluidos. Então, a fumaça é um fluido, o vento, o ar é um fluido. A gente vai falar isso depois também. Então, esse é um tipo de modelo computacional que vai simular fluidos. E é muito utilizado para você, por exemplo, ver o conforto térmico também. Você tem como simular o incêndio e também o ar-condicionado, o sistema de HVAC. Ah, isso é legal. O CFD você usa para N aplicações, desde a indústria naval, tá? Aeronáutica, automobilística, e também na parte de processo, de fabricação de peças industriais. Como é que eu posso otimizar o fluxo, de repente, do fluido que passa lá para poder maximizar a vazão e minimizar a perda por atrito. Então, antes de eu construir uma peça, ou um avião, ou mesmo um automóvel, eles fazem isso. A Fórmula 1 utiliza CFD. Modelagem computacional. Tá? E aqui tem um exemplo um pouco mais claro do CFD aplicado para incêndios numa edificação. Se eu tenho um incêndio, sei lá, no shopping center, lá na base, como é que o fogo iria se propagar? Tá certo? Bem, alguns modelos, eu vou falar agora de CFD a posteriori. Eu vou falar agora de alguns modelos, tá? A gente vai falar depois com mais clareza. O TQS-CAD é um modelo que ele vai simular os esforços cortantes e normais das estruturas que a gente comentou anteriormente. Você também tem modelos que vão simular vazão e tubulações. Tudo isso é modelagem computacional. E vamos lá. Então, edifícios, eles devem contemplar certas variáveis: conforto, funcionalidade, a mantenabilidade, estética, custo-benefício e segurança. Segurança é o nosso carro-chefe. Tá? Então, um prédio seguro é aquele que oferece não só a segurança, como a funcionalidade e o conforto. Uma edificação pode ser visto como sendo um sistema de informação. Quem entendeu o que isso quer dizer? É abstrato, né? Quem pode dar um guess, um chute? Então vamos lá. O que é um sistema de informação? Você tem vários inputs que vão te coordenar, vão te indicar o que você deve fazer. Então, uma edificação, você também pode entendê-la como sendo um sistemazinho de informação. Você entra para desempenhar uma função. A depender das variáveis ou estímulos externos que ali tem, de sinais, de layout, você vai desempenhar em maior ou menor tempo essa função. Então, isso vai ser crucial para a segurança. Se eu encontro um prédio que ele está confuso, como aquele do Niemeyer, se há um incêndio, o tempo que eu possivelmente vou levar para sair de lá vai ser muito alto, vai ser maior. Mas eu posso minimizar esse tempo. Eu vou puxar isso aqui, para não ficar muito entediante. Então você entra na edificação, você circula e sai. Você abandona, né, em emergências, ou você sai em situações normais. Então, o tempo pode ser visto como sendo uma variável, né, uma função de N variáveis. Esquentou um pouco aqui o ponto, mas tudo bem. N variáveis. Então você tem essa relação entre espaço construído
e a pessoa, entre nós e o espaço construído, entre nós usuários, entre o estímulo externo e o usuário, que seria o incêndio, por exemplo. E aí eu uso a modelagem computacional. Vamos lá. Eu vou pegar isso aqui, eu quero pegar... Esse aqui é o ponto básico, legal. E como é que eu vou, então, modelar o comportamento humano? Como é que eu vou modelar o meu movimento? Uma função, uma modelagem. Nós, usuários, podemos ser vistos como sendo o quê? Partículas autônomas. Concordam? Concordam ou não concordam? Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Eu vou seguir, de repente você tem ali uma função para seguir, uma coordenada, eu posso seguir ou não. Então são as partículas não newtonianas. Nós não satisfazemos as leis de Newton, a princípio. Ou seja, ação e reação para nós é uma balela. Tem a força psicológica que vai orientar o meu movimento. E como é que eu faço para modelar isso aí? Ora, se eu pegar códigos prescritivos normais, eles não contemplam essa variável. Se eu tenho uma situação assim, vamos lá. A gente montou esse modelo aqui. Então as pessoas teriam que sair para esse lado aqui. Mas por um motivo qualquer, eu não quero. Porque de repente eu esqueci a minha família do outro lado, ou eu esqueci a minha carteira, enfim. Isso demonstra, é só para demonstrar que o comportamento humano, ele é complexo. E não dá para ser modelado ou compreendido com normas técnicas prescritivas. Entenderam? Então aí eu uso a modelagem para entender isso aí. Eu vou colocar um outro exemplo também. Esse aqui. Então vamos supor que eu tenha um estádio de futebol ou um grande ginásio. Eu quero treinar as pessoas para que elas saiam de forma uniforme. Então eu posso vislumbrar, né, se eu tenho uma equipe que vai estar treinada, eu posso configurar a minha edificação com portas com a dimensão X e também fazer com que sinalizações indiquem os caminhos a serem percorridos. Então, antes de eu construir a minha edificação, eu tenho como vislumbrar isso na modelagem. É que nem de repente quando você vai dimensionar uma tubulação. Antes de você construí-la, você dimensiona através da simulação, de um cálculo ou matemático ou computacional. Então já percebam que utilizamos muito isso em espaços confinados com muitas pessoas, como metrô, estádios de futebol, edifícios altos, onde você tem um grande risco de pessoas colidirem. Então, como avaliar o desempenho? A palavra-chave aqui é performance, desempenho. Pessoal, dá para acompanhar? Tá meio boring? Dá para pegar essa questão aí do desempenho? Só tem como você vislumbrar com a modelagem, né? Então, a modelagem computacional você pode utilizar, como eu falei, para modelar o movimento de pessoas e o incêndio. Esse foi um projeto real em Londres, que nós modelamos o comportamento das pessoas no metrô para ver o tempo que elas levariam para poder escapar, para poder sair numa situação de emergência. Então, modelos computacionais de simulação, para nós aqui hoje, a gente vai especificar para simular o movimento de pessoas e o comportamento do fogo, do incêndio, da fumaça. Essa parte textual, a gente vai apenas falar que os modelos, eles vieram basicamente dos Estados Unidos, dessa área, para poder viabilizar essa passagem de códigos prescritivos, que são códigos mais teóricos, baseados no passado, para códigos que se baseiem no desempenho da tua edificação. E aí você viabiliza esse tipo de solução com a modelagem computacional. Bem, modelos que simulam o movimento de pessoas.
Se você procurar no Google, você vai encontrar muito em inglês crowd models, pedestrian models, evacuation models. Todos eles vão simular esse movimento de pessoas, a gente falou. E você pode aplicar para uma gama de áreas. Segurança contra incêndios, transporte também, que a gente vai falar depois, planejamento urbano, crowd safety, inclusive tem não vou falar o nome, mas tem um evento muito grande no Brasil, que é de rock, né, que acontece também em outros países, mas eu não falei o nome, que já está começando a usar esse tipo de modelagem, para poder ver como é que as pessoas vão escapar, vão se locomover, né? Situação de pânico. Um projeto real, ficando um pouquinho mais legal. Então você veja que é um modelo, né, um AutoCAD, eu utilizei para desenhar, né, a minha estrutura, um metrô. É um metrô numa cidade, também que eu não vou falar por questões legais. É uma cidade grande, que não é no Brasil, que fica numa ilha desenvolvida e tal, muito fria, né? E aí tínhamos um problema. A estação, aqui dá para ver que é o metrô. Você tem aqui alguns pontos, né, que seriam as catracas, as pessoas saem. E na hora do rush, né, na hora que tinha mais pessoas, havia congestão, havia atrito entre elas. E o que a gente falou logo no começo, que movimento de pessoas, você pode ter os bottlenecks, pode ter congestão, pode ter conflitos, né? E o problema é o seguinte, que já era uma obra já feita, já é edificação em uso. É mais fácil quando você tem uma edificação no projeto. Então você pode modificar na fase do projeto executivo. Tá, então, nós então pegamos uma simulação, fizemos uma simulação, pegamos dados, né, com o cliente, de câmeras e tal, estivemos lá em loco, anotando, computando, né, o fluxo de pessoas e mapeamos, digamos assim, a situação deles lá. O que eles tinham aqui? Identificou áreas de congestão, grande concentração de pessoas aqui. E o que acarretou também, o que gerou esse projeto foi que, aí vale até observar a questão legal, uma usuária do metrô se machucou, né, durante a saída e quis processar o metrô, com todo direito. Então aí teria que solucionar um problema. Eu, na minha visão rodriguiana, um parênteses, nesse caso, ela possivelmente usou de má fé. Ela não se machucou tanto assim. Ela estopou, mas tem pessoas que utilizam da má fé para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Mas enfim, fizemos o projeto, mapeamos aqui. Então aqui são pontos seguintes. Aqui, nesse ponto aqui, pessoas estavam vindo do trem, né? Aqui vinha do metrô mesmo, subsolo. Então aqui você vê que quando elas começam digamos assim, há um conflito, é você pensar em mecânica dos fluidos, né? Quando você tem muitas pessoas, a gente tende a se concentrar como um fluido mesmo, né? Você tem aqui também na quina um ponto de concentração alto. Isso tudo estava acarretando realmente uma delonga no escape. Isso é uma situação normal. Se tivesse situação de incêndio, poderia ser pior, de criar pânico e tal. E com a fumaça, pior mais ainda. Então, identificamos os pontos. E aí nós simulamos, né, N cenários. Nesse caso, utilizamos otimização para poder ver uma função que fosse mais viável, digamos assim, em termos de custo-benefício. E conseguimos minimizar, né, bastante aquele problema. Então vejam só, o que nós fizemos aqui? Reduzimos, vocês podem ver, as congestões. Nesse ponto aqui, esse ponto branco, nós então recomendando, eu até coloco aqui as soluções. Professor, pode falar. Nesse caso, da Botkiss que aconteceu, seria mais ou menos, esse caso tivesse uma modelagem. Perfeito. Seria para lá que aconteceu. Então, é até bom você perguntar que eu ia falar, mas da Botkiss, ninguém está gravando, está em off. Eu fiz a simulação
com a planta para identificar, né, o comportamento. Mas, obviamente, que eu não posso divulgar e nem vou divulgar por questões legais. A gente está indo para lá agora, em abril, para visitar a boate, também conversar com o pessoal do CREA, né, que fez o relatório. A gente vai escrever um artigo científico sobre esse incêndio especificamente, agora com todas as preocupações legais do que usar a terminologia, porque houve uma série de problemas. Mas voltando ao assunto que você falou, uma modelagem mesmo com essa daqui, ela tem a vantagem de você verificar, né, como é que está o espaço, essa relação entre nós, usuários, e o espaço construído. Então, não tô a falar que seja o caso deles lá, seria irresponsável de minha parte. Mas você pode muito bem utilizar para boates, espaços com muitas pessoas, para você verificar os pontos de congestão, né? Pontos de conflito, você dimensionar melhor as rotas de fuga, os corredores. Isso é um ponto muito, muito bem considerado e a gente tem publicado muita coisa. Se for no meu site, você tem ali na seção downloads várias coisas. Uma das propostas que a gente está fazendo agora é revisar a norma técnica, a NBR, acho que é 90779, que fala do dimensionamento das portas de saída, que, com todo respeito, eu falo francamente, é patético. Porque o pessoal copiou um monte de normas de fora, copiou a francesa com a portuguesa, com a inglesa, misturou na salada mista, que não é funcional. Né? Para piorar a tradução, pior. Colocou algum iletrado que não sabe escrever para escrever uma norma técnica. Então a gente está revisando essa norma para poder também propor a modelagem, não como sendo obrigatória, mas como uma ferramenta auxiliar para você avaliar a situação. Tá? Então, a gente tem artigo publicado também em relação a boate. Teve um incêndio em acho que foi 2001, nos Estados Unidos, o Rhode Island, que foi bem semelhante, o daqui foi bem semelhante desse de lá. E a gente modelou, a gente fez a modelagem de pessoas e também do incêndio em si, para ver como é que eles realmente sofreram. E aí você pode propor soluções viáveis para maximizar a segurança, mas é muito válido o ponto. Então você pode usar realmente. A modelagem, ela serve para duas questões. Não emergenciais, de você, de repente, no shopping center, você quer maximizar o uso de uma área específica do teu shopping, para o cara ver aquela loja. Ou você também pode utilizar para desenvolver planos de abandono mais eficientes. Quais são as rotas de fugas, digamos, que não estão bem dimensionadas? Como é que eu posso melhorar isso aí? Tá? Você tem ideia? Só para... Você tocou no assunto que eu gosto, que é incêndio. O da Kiss só tinha uma porta. E estava legal, em termos legais, porque segundo a norma técnica, a norma técnica não é uma lei, mas tem uma força de lei, porque a legislação estadual chamava ela. Por essa norma técnica de saída de emergência, ele fala que o cara dimensiona a saída em função do tipo de ocupação, número de pessoas, blá blá blá, e você tem unidade de passagem. E aí falava que teria que ter X, mas não especifica, você pode colocar só uma. Isso é uma estupidez tremenda. Você deve colocar para uma área que você tem 100, 500 pessoas, é racional, você não tem nem que ter uma norma, é bom senso, é usar da engenharia. Você deve ter duas portas, uma alternativa. E a gente está propondo isso agora. E graças enfim, a sei lá quem, eles agora estão ouvindo essa retórica e estão aceitando, porque, inclusive, você não investir em segurança, você acaba, até eu vou tocar um pouco no assunto, só para fechar, isso queima a nação. Por exemplo, Santa Maria. Eu não conhecia essa cidade, Santa Maria, sendo brasileiro, e conhecendo o Brasil bem, de norte a sul, leste a oeste. Hoje em dia, você pensa em Santa Maria, você pensa em incêndio, tragédia, né, em perdas. Aí você pega uma empresa que queira botar uma fábrica lá, possivelmente ela vai pensar 3, 4 vezes antes de pensar em colocar a empresa lá, a fábrica lá.
Então, ou seja, você evitar um sinistro, em primeiro lugar, a questão mesmo humanística, de você salvar pessoas, mas também é business. Eu acho que o governo deveria colocar isso como uma agenda, na agenda deles lá, como prioridade nacional, porque tem impactos na economia da nação. Eu já escutei clientes meus gringos que às vezes querem investir aqui, mas tem medo, porque acham que o país é inseguro em termos de cultura de segurança, tá? Então, mas voltando ao assunto, pode perguntar, pode parar aí, pode perguntar na boa. O que você acha sobre a segurança daqui? De onde? Do Brasil? Tá melhorando. Tá boa, tá melhorando. A gente tá caminhando muito bem agora porque politicamente correto, né? Tá melhorando muito, porque depois do incêndio da Kiss, houve uma conscientização de que o que mata no incêndio não é a temperatura, mas é a fumaça. Uma coisa que é fato, né? Então o pessoal descobriu, né, o fogo, descobriram que o que mata no incêndio é a fumaça. Quando você inala, né, os gases tóxicos, os narcóticos, o HCN, o CO, que vem da fumaça, é o que vai te matar. Então, por conta disso, por conta de uma pressão realmente da mídia, talvez, e melhorou algumas coisas a passos lentos, né? Mas se a gente for aqui entrar em política, até a nossa querida senhorita chorou, né, na época do incêndio, mas não fez muita coisa não, só no momento da coletiva. Então, mas para não entrar em política, melhorou muita coisa, mas está muito aquém do que deveria ser. Por exemplo, deveria ter um código nacional, né? Para cada estado você tem uma legislação estadual. Então, um cara que quer abrir uma empresa, uma fábrica em Pernambuco, quer abrir uma filial, sei lá, no Rio de Janeiro, ele vai ter que adequar o que é exigido lá. Isso não faz sentido. Então, deveria se ter uma legislação federal de incêndios. Aí o cara fala, não, e as NR? NR não tem nada a ver, NR é uma outra coisa, Ministério do Trabalho, e as NRs agora foram reformuladas e elas chamam para a legislação estaduais. Então não resolveu nada. A gente até escreveu algo em 2003 sobre essa questão, quase que premonição, né? Que tem que ter um código federal. E, enfim. Então as soluções aqui, nós retiramos obstáculos. O que tinha anteriormente eram máquinas que vendiam Coca-Cola, refrigerante no meio da passagem. Então a gente sugeriu que colocassem locais que não fossem no meio, estava obstruindo essa passagem. Nós suavizamos essa quina, como ela não tinha uma função estrutural, então foi possível. Então foi uma grande melhora. Colocação de cavalete, que não custa praticamente quase nada. Então aqui, naquele fluxo que vinha do trem e do metrô, colocou-se aqui um cavalete, vocês podem ver aqui em branco. Então você ordenou esse fluxo. Então vejam que com a modelagem e nos pontos de rush, você tem orientadores, pessoas que estavam lá orientando, vai por aqui, vai por ali e tal. Vejam que o custo disso aqui foi mínimo. Então, com a modelagem, a gente conseguiu propor uma solução, digamos, ótima para esse tipo de problema. Tá? O ideal, claramente, é fazer no projeto, né, no anteprojeto, na fase ainda de projeto. Mas é possível também uma edificação já construída. Tá certo? Isso aqui eu já mostrei. E também pode utilizar, como nós falamos, daqui para lá, para situações não emergenciais, onde você quer ver o fluxo de pessoas de repente num corredor de um shopping center. Acho que travou, mas não está indo. Mas basicamente aqui era só para mostrar o fluxo das pessoas, né? Elas indo, andando. Isso numa situação normal, no shopping você encontra muito isso aí. Então foi o que eu falei. Você pode também utilizar a modelagem de pessoas para maximizar o uso de uma área específica. Vamos ver isso aqui. Acho que isso aqui talvez... Era só para mostrar, também não está rodando, mas basicamente aqui é só para mostrar
uma simulação computacional. E só para explicar para vocês que o construto por trás do modelo nada mais é que, eu vou falar em inglês, mas é automata celular. Sabe o que é, Carlos? Automata célula, autômatos celulares, né? Autômatos celulares. Exato, é. Então, todos os modelos que simulam, dá 10 para ela, que simulam pessoas, são baseados em autômatos celulares, né? Então, para cada, digamos, para cada área que você tem aqui no caso, você tem tipo uma malha, tá? Aqui é só para representar. Então, cada malha é como se fosse uma célula, você ocupa o agente, tá? Então, esse agente você faz os algoritmos para o movimento, velocidade e tal. Ele vai se deslocar com um comando, então, de uma célula para outra. Os modelos mais verossímeis, eles te possibilitam células menores. Os modelos, digamos, mais rústicos, células maiores. Os mais realísticos, os mais sofisticados, vão te dar graus de liberdade maior. Então, o cara pode se movimentar para a direita, para a esquerda, diagonal, para trás. Então, essa é uma analogia clássica, talvez seja com uma câmera. Uma câmera de alta definição, ela vai ter mais pixels, não é verdade? E uma que é inferior vai ter menos. Então, é isso aí. Eu acho que esse aqui até nem coloquei as pessoas com um formato mais bacana, até coloquei mesmo como um agente. Deixa eu ver se roda. Acho que... Mas é só para mostrar que a Botkiss, por exemplo, você pode fazer. Você tem como verificar, ocupar, né, as pessoas, ver o layout e ver como é que elas iriam sair. O bacana agora vai ser o seguinte. Isso aqui também, essa PTV é uma empresa que a gente trabalhou, dinamarquesa, dinamarquesa eu acho, que ela então, ela integra o movimento humano, né, ocupantes com metrô, com carros também. Eu acho que não vai rodar, mas... É a extensão, né? Acho que talvez seja extensão. Bem, pessoal, é só para mostrar, é uma pena, mas... Esse foi um metrô também, uma estação imensa na Inglaterra. Falei o nome, mas foi lá. Eu vou falar agora um pouco do CFD. A gente está com tempo, né? Estão cansados, dá para aguentar mais um pouco? Tranquilo? Então, a gente falou sobre o movimento de pessoas. Esse gráfico aqui é um gráfico característico de um incêndio em um espaço confinado. E aí, a importância de você simular um incêndio é de você evitar isso aqui acontecer, o flashover, né? E também manter a integridade da estrutura. Então, genericamente falando, o incêndio, se a gente coloca aqui, não vou fazer isso, mas a gente queimar, vamos supor, essa cadeira aqui, ele vai se comportar mais ou menos assim. Ele vai crescer, né, a ignição, vai chegar num ponto que ele vai, né, subir rapidamente. Esse flashover é onde o negócio complica. Até aqui você sobrevive, mas a partir desse ponto aqui, mais ou menos, você já tem muito gás tóxico, muita fumaça. E o flashover, alguém já ouviu falar em flashover? Então, o flashover é quando você tem toda a área, o ambiente ocupado por gases quentes. Esses gases começam, né, ou a fumaça começa a descender, a baixar e começa a irradiar o calor. E aí você começa a ter ignição, entre aspas, espontâneas em outra superfície. E é como se fosse uma explosão. Então é mais ou menos isso aqui. Então você tem, né, você produz a fumaça. Isso foi o que aconteceu na Botkiss. Você imagina você ter essa fumaça quente, preta. E aí você começa, em função já da irradiação, você ter foco já de incêndio se proliferando em outras áreas, ao ponto que vai ser uma explosão total, analogamente. Então você tem como modelar esse incêndio. Você vê, se eu tenho um incêndio na minha área, na minha fábrica, se eu tenho uma fábrica que produz tintas, como é que eu vou dimensionar os meus sprinklers, né? Chuveiros automáticos, quantos que eu devo colocar? Isso eu faço em função da carga de incêndio que eu tenho
nessa minha fábrica. Assim como eu tenho que simular a minha edificação para a minha carga estática, né? Para a estrutura, eu também faço isso para o incêndio. Então eu tenho dois tipos de modelos, né? O modelo de zoneamento, que é o mais simples, e o CFD, que nós falamos anteriormente. Bem, simplificando, o zoneamento, você pega uma área, essa daqui por exemplo, e você divide em duas zonas. A do gás quente, que é onde o incêndio vai se proliferar e vai ficar no alto, e aqui a dos gases mais frios. Tá? Então, para cada área, a área 1 e a área 2, você vai ter cálculo, na modelagem computacional ele vai calcular temperatura, entalpia, pressão, tudo isso aí. Né? Então aqui foi uma sala que nós trabalhávamos há tempos atrás, só para ilustrar. Se nós fôssemos usar um CFD, que é um tipo de modelo mais refinado, mais verossímil, mais refinado, digamos assim, ao invés de você ter duas camadas, você então vai dividir o teu volume em células. Eu chamo de mesh. Tá? E se eu quiser refinar mais, eu então faço e vai melhorar a minha simulação. Então é isso que eles fazem, por exemplo, em aviões, em submarinos, sendo que, no caso, simulando o ar, né? O fluido do ar. Fazemos também para o incêndio. Como é que o incêndio vai se comportar? Vai se propagar. Tá? Então aqui é um exemplo de uma simulação em CFD. Então você tem um pacote de combustível, você tem aqui o incêndio sendo proliferado, você então vê as variáveis, temperatura, velocidade e tal. Esse vídeo seria bom, eu vou tentar fazer esse rodar, porque seria bacana, que aí eu combino a simulação de pessoas sob o efeito da fumaça. Foi o que eu fiz aqui. Aqui eu simulei o incêndio, primeiramente, e aí depois simulei as pessoas. E como é que elas iriam escapar tendo esse efeito da temperatura, da fumaça. Eu vou tentar abrir o vídeo direto, porque seria legal. Ele clica em cima dele, Rodrigo. Não, vou tentar abrir. Não é esse. Esse aqui. Dá pra ver, né? Então, esse foi o modelo que nós desenvolvemos do doutorado. Né? E aí você vê a fumaça se propagando, essa camada aqui mais escura cinza é a fumaça. Então você vê pessoas saindo. Eu vou te falar qual foi a ideia aqui, que isso é um projeto real. Tá? Aqui eu ilustro, por exemplo, eles aqui morreriam se fosse aprovada essa edificação. Às vezes dá vontade de matar alguns. Mas eu vou colocar aqui de novo. Então, aqui eu vou repetir. Esse projeto, basicamente, não foi aprovado como estava aí. Por quê? Porque o arquiteto queria deixar, era um escritório e tinha uma área, acho que vou mostrar, área de cozinha, que é uma área de alto risco. Ele queria deixar uma área aberta, sem porta corta-fogo. A porta corta-fogo é que vai impedir, vai limitar, vai separar a cozinha do espaço comum. E ele queria, porque era da empresa grande, tá? Não, vamos mostrar que não dá. Eu vou colocar aqui uma pausa para mostrar aqui. Basicamente aqui, olha só. Estão vendo aqui o vermelhinho aqui mais forte? A temperatura aqui está mais alta. Aqui era uma cozinha que ele queria deixar com a porta aberta. E aqui era uma escada de saída, desprotegida. Então a gente pegou a planta baixa, como ele queria propor, e aí nós fizemos simulação em função dessa planta baixa, né? Com as características do incêndio que iria se desenvolver lá. E provamos que eles iriam morrer, se deixasse como ele queria que ficasse. Então,
o projeto foi revisto, então ele teve que colocar revestimento, anti-chamas e tal, porta corta-fogo, e também aqui um anteparo para poder isolar a escada da área restante. Então, é interessante a modelagem porque você tem como muitas vezes investigar uma situação que poderia ser catastrófica e convencer muitas vezes algumas topeiras acadêmicas de que eles estão errados através da ciência, tá? Então, esse modelo inclusive, o Exodus, foi um modelo usado na NASA não, no Pentágono, e a Embraer hoje em dia também utiliza esse modelo para avaliar o conforto térmico das cabines, não para o incêndio em si, mas o conforto térmico. Então, em 2004 eles foram lá, fizeram treinamento e agora utilizam. Bem, que seriam mais outros vídeos. Eu vou talvez fechar mostrando uma coisa bacana, que a ciência, você utilizando a ciência, você tem como modificar certas coisas que às vezes no mundo real as topeiras acadêmicas fazem com achismo, né? Vejam só, que foi um artigo que a gente publicou, tá? No qual nós debatemos o seguinte: nos códigos de segurança contra incêndios tem um termo que eles chamam de distância máxima a ser percorrida, tá? Então, isso é por lei, você tem, em função do tipo de ocupação, número de pessoas, você vai ter uma distância máxima, que é um valor X, por exemplo. Sendo que esse valor X, ele foi estabelecido tempos atrás e se baseou em edificações que não eram densamente ocupadas. Está entendendo? Onde a população a população crítica era pouca. E aí nós então investigamos, pegamos vários cenários, fizemos também ensaios em escala real e fizemos a modelagem. Aqui é um código britânico, e o bacana é você pegar um pernambucano confrontando o britânico, provavelmente ele está errado, né? Isso foi legal pra cá. Isso foi melhor do que o casamento. Então, aí vejam só. Então a gente provou que isso aqui que tem no código é um fato, é verdadeiro para edificações que você tem poucas pessoas. Mas se tiver um delta ou um rol crítico, né, se tiver muito denso, não vai ser fato. Por quê? Se a gente pensar o seguinte, se eu colocar aqui, vamos lá. Isso é matemática básica, isso é matemática de talvez segundo grau até mesmo, não me lembro, é coisa bem básica, né? Você pegar aqui uma sala, um quadrado, né? Então, duas salas e tal, mesma dimensão. Se eu tenho aqui um ocupante aqui, então a distância mais longa vai ser essa daqui, concordam? Não é? E a distância mais curta vai ser se eu colocar a porta no meio. Verdade? Então, teoricamente, se eu colocar a porta aqui no meio, vai ser melhor, porque vai estar mais visível e a distância a ser percorrida vai ser bem mais curta. Então o cara vai escapar muito mais rapidamente. Depende. A questão depende do quão populoso ou de quantas pessoas você tem nessa área, nessa edificação. Isso aqui que tem no código é uma verdade para edificações com poucas pessoas, para áreas com poucas pessoas. A gente mostrou que para áreas que você tem várias pessoas, é melhor você ter aqui, mais longo, porque você acaba ordenando o fluxo, né? Se todo mundo vier aqui ao mesmo tempo, rápido, você cria uma congestão, né? Então, tipo, pegou assim um espaço, vamos supor, o Chevrolet Hall, ou tem muitas pessoas, né? Só para poder demonstrar, né? Então vejam só, então é isso que acontece. E isso foi também publicado na Nature,
uma revista também que dispensa introduções, comprovando isso aqui. Mecânica dos fluidos básica. Se você tem aqui uma pessoa, ela sofre menos influência do que essa daqui. Concordam? Se tem a pessoa que está aqui, ela tem pessoas puxando ela na esquerda, na direita, diagonal, por trás e tal. Aqui você já limita esse atrito. A gente mostrou que a área do arco, né, se ela diminui, a congestão também diminui, o fluxo melhora e o tempo de escape minimiza. Isso é matemática. Então, o tempo de escape, né, o tempo de fuga, ele é diretamente proporcional à formação do arco, né, em volta da porta. Então vejam que isso aí é ciência. Né? Isso foi com programação, modelagem. E hoje os britânicos estão mudando, estão incluindo isso na legislação do Código Pernambucano. Legal, né? Que usou modelagem para mostrar que o código ele é válido para certas situações. Então a modelagem ela tem essa questão porque vai avaliar o desempenho do todo, aquele todo que a gente fala. Talvez para fechar, não sei se o tempo, por mim eu falo que até meia-noite, né? E mesmo quem... Aí você vai apanhar. Mesmo conversando, não conversando, a gente vai falando aqui. Mas para fechar, talvez, eu vou fechar então. Vocês podem visitar meu site, a gente democratiza aqui um monte de coisa, tem a seção download, você pode pegar papers, apresentações, vídeos também. E é isso aí, eu vou fechar com o MDA. Quem sabe o que é MDA? Poderia ser modelagem dinâmica alternativa, né? Não, mas MDA acho que serve para tudo na vida. É motivação, dedicação e ação. Então a gente deve ter isso aí, entendeu? Aproveitar cada momento num seminário ou mesmo numa palestra, numa reunião e maximizar esse tempo. Muitas vezes você pensa que está perdendo tempo e perde uma chance muito grande de aprender coisas bacanas que podem fazer diferença no teu futuro. Então, MDA, para todo mundo, acho que é essencial. E, como eu falei, pode procurar no site, pode manter contato. Quem tiver dúvidas com relação à legislação, a pergunta da Botkiss foi muito boa, a gente vai trabalhar sobre isso aí também, entendeu? Então, é isso aí. O e-mail... Vocês têm, né? Obrigado. Peço desculpas pelo tempo delongado, se foi meio boring, né? Na próxima vai ser mais legal. E é isso aí. Obrigado. Pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de vocês. Espero que o professor Rodrigo tenha trazido aí. Vou colocar. Espero que o professor Rodrigo tenha trazido muitas dúvidas para vocês. E é justamente isso. Quando a gente fala de academia, a gente não traz para vocês só solução e informação. A gente geralmente deixa dúvidas para que vocês possam pesquisar um pouco mais sobre o assunto. Se interessarem, né? A perguntas também, pode fazer perguntas, se tiverem. A modelagem das pessoas, você usa equações diferenciais? Sim, utilizamos. Do movimento e também da fumaça, sem dúvida alguma. E bem complexas, né? Bem complexas. Inclusive tem uma função, uma equação chamada, você deve conhecer talvez, von Neumann. Uma delas, né? É a função de von Neumann. Alguns modelos utilizam essa equação, que não é a melhor. Por quê? Porque o von Neumann, eu vou escrever aqui, talvez esteja aqui. O que é que ele fala? Obrigado. O von Neumann fala o seguinte, tem aquela equação da presa e predador. Conhece? Ele fala o seguinte, que o agente, aqui a partícula da pessoa, e aqui você tem, né? No von Neumann, essa partícula A, ela sempre vai seguir B, tá? Pode chegar próximo, adjacente, mas nunca vai ultrapassar. Então, essa é a equação diferencial. Se você procurar, equação de von Neumann, VON Neumann.
também tem outras. As equações que a gente usa no modelo mais verossímil são equações que a gente faz, são empíricas, né? Ou seja, a gente modela, a gente vai, capta o movimento da pessoa diversas vezes e faz a equação. O que a gente utiliza são equações que o cara pode ultrapassar, se estiver mais veloz, pode ficar do mesmo lado, pode mudar de direção, tá? Então você utiliza diferenciais, é essencial. É basicamente a base para a modelagem em si. São equações baseadas na mecânica dos fluidos, né? Exatamente. Equações que não são absolutamente triviais, né? Inclusive, bem lembrado, os primeiros modelos de desenvolvimento de pessoas foram... o cara que criou o primeiro modelo foi um escocês, que ele fez experimentos, né, em escala reduzida, na qual ele colocava tipo um aquário grande, pegava um bocado de bola de isopor, né, redonda, e juntava e fazia vários buracos e tal para ver como é que elas iriam se comportar. Então, de fato, isso é verdade. Um bom ponto agora de falar é o seguinte, lembrando aquela questão de partículas autônomas, né, do livre-arbítrio, digamos assim. Os primeiros modelos eles eram basicamente bem fluídicos. Eles até funcionam bem para quando você tem muitas pessoas, porque a sua liberdade ela fica reduzida, né? Então a tua decisão ela fica menos psicológica e fica mais restrita à parte física. Então você tem que se comportar como um fluido mesmo, mecânica dos fluidos. Nos modelos mais sofisticados, como esse que a gente mostrou, você então já acrescenta variáveis como a decisão. Então, se tiver um espaço que não esteja tão ocupado, eu posso escolher, de repente, de esperar um pouco o tempo de resposta ou pegar mais para a esquerda, para a direita. Então, você também tem a força psicológica como uma variável que vai, digamos, direcionar o teu caminho. Aí é bem mais complexo. Para essas variáveis, vocês usam o quê? Modelo estatístico, probabilístico? Probabilístico, assim, para poder também para definir um monte de características psicológicas do ocupante. Por exemplo, nesse que a gente faz, a gente utiliza tempo de resposta, também paciência, que a gente define de 0 a 1, né? E faz a distribuição normal. Esse é um dos que eu utilizo no caso, né? É um modelo probabilístico com um arcabouço probabilístico que tenta ser determinístico depois do movimento, né? Vou fazer uma pergunta para mim mesmo, então. Perguntas? Rodrigo, vocês já utilizaram inteligência artificial para fazer essa parte? Sim, e é basicamente isso aí. Isso aí é algoritmo genético, né? Então é o que se usa. Só vai levar 10 de novo, tá? Mas é. Não vai. Inclusive, eu tenho um algoritmo melhor do que algoritmo genético. Tá, né? Parece, mas é. Pois é, né? Ela é nossa informante. Ela passa despercebida no meio dos alunos. Perguntas, mas... Bom. CFD? Acho que finalizamos, né? Rapidinho. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de comparação entre Brasil e Estados Unidos, né? É uma disparidade muito grande, se a gente for comparar os dois países, assim, em termos de segurança. Agora, se a gente colocar mais alguns países aí, a gente vai ver que o Brasil se coloca numa posição melhor de segurança entre outros, né? Que eu não vou citar. Mas assim, quando eu comecei a trabalhar com segurança, eu trabalho com equipamento de segurança de modo em geral. Tem uma empresa que a gente começou a atuar com câmeras, alarmes, centrais de incêndio, em órgãos aqui federais, aqui próximo do Recife, eu atuei em 2 grandes, de grande porte. E eu via coisas bizarras, assim, por exemplo, porta-fogo fechada, porque usuários que frequentavam e subiam pela escada, não queriam acesso e fechavam a porta. Com especialistas lá trabalhando de combate a incêndio e tal, e eles não, quero fechada. Especialista, né? Aí assim, a gente vê coisa bizarra. É interessante a gente ver
uma palestra dessa tua, porque até no dia a dia mesmo, você coloca teus filhos num porta-malas, naquela partezinha do carro lá de trás, onde num acidente vai ser difícil a criança sair viva, né? No impacto ela está mais próxima lá da traseira, onde vai sofrer impacto. Enfim, coisas do dia a dia que é importante mesmo a gente ver, entendeu? Isso é uma coisa bem... A gente escreveu sobre, a gente chama de Fire Safety Culture. Fire Safety Culture, que é a cultura de segurança contra incêndios, né? Eu costumo dizer, não sendo politicamente incorreto ou tentando, que você viu aqui, até mostrei aqui, não foi aqui, tipo de instrumento bacana, tudo isso é americano, né? Simplex. Então, eu diria que hoje em dia, sem querer fazer propaganda, né? Eu trabalho. Simplex da Type, uma das principais. Honeywell, todo mundo conhece também, onde faz, são as top. Essa daqui, você tem ideia, é uma central de alarme que você consegue integrar alarme de voz, que é uma coisa que hoje em dia você conta dedos. Aqui em Pernambuco você conta dedos, eu acho. Até em São Paulo também. Então, tem coisa top. Eu acho que isso demonstra o quão eles estão avançados, né? Mas aí que eu acho que o Brasil, colando nesses caras, tem como desenvolver todo um mercado. E pasme, eu não vou dizer pasme, mas pô, Angola está anos à frente de nós. Sabe por quê? Porque estão mais humildes. Né? Eles têm um problema e estão pegando muito código português, que é uma cópia do americano. No Brasil, aí eu não vou adentrar em questões antropológicas, mas não tem como não adentrar, o Brasil é um país pseudo-unido. Você pega os estados que acham que é melhor do que o outro, o bombeiro tem uma capital tal, acha que a legislação está melhor do que a do outro e não se une para fazer um código federal. Controle de fumaça, que é uma coisa que a gente trabalha. Tá? Angola está, eu diria, 5 anos na frente de nós, ou até mais. E nós, agora que estamos começando a investir em controle de fumaça. Então, não falei nem muito, mas controle de fumaça é uma coisa primordial, porque vai combater a fumaça. A fumaça é o que mata no incêndio. Né? Além do que, também tem a função de controle de ar, qualidade do ar. Por exemplo, monóxido de carbono. A gente não vê, mas ele a níveis um pouquinho elevado, ele já deixa a gente mais cansado. E o controle de fumaça, um sistema de controle de fumaça, ele serve como ventilação e também purificação do ar. E, se houver um incêndio, ele vai e combate a fumaça. Então, ele já tem isso lá. A gente está agora começando a trazer aqui para o Brasil. Com as barreiras dos incentivos, ele diga mais, com as barreiras da arrogância secular, porque é um país grande e tal, e está com a economia de commodities. A nossa economia é grande por causa dos chineses. No dia que o capitalismo do mundo é fomentado pelo mal comunista do mundo, é uma coisa paradoxal. Mas é um fato. Mas até quando, né? Até quando? A gente tem uma chance muito grande agora de pegar empresas, por exemplo, a gente trabalha com empresas grandes que investem aqui, mas está chegando um ponto que elas estão cansadas de tentar investir e encontrar barreiras, né? E o que você falou, desculpa, seu nome é? Walter. É questão até de coisas básicas. Eu fui contratado para fazer um trabalho de uma avaliação de risco. Eu cheguei lá, eu olhei assim, eu nem cobrei, porque eu falei, cara, na boa, se você aplicar aqui um 5S básico, você resolve muita coisa. Eu até poderia cobrar, me paga a passagem, mas eu me sentiria, entendeu? Então, é questão básica muitas vezes. A gente instalou um detetor de fumaça top também, um data center. E aí vem a questão de gestão, né? O cara que está na gestão, o cara do prédio mandou instalar sem nos consultar ou sequer pensar o que seria aquele detetor, instalou uma tubulação, né, de ventilação. A tubulação já sente mesmo o detetor, então o detetor ali ficou inutilizado. Aí o cara, ou seja, são coisas básicas de cultura. A segurança aqui tem avançado, eu acho que vai avançar, a gente tem buscado, mas realmente é cultural, né, a segurança. Acho que, só para fechar, segurança, como a gente falou, é conforto, vai gerar produtividade, vai gerar marketing também para a empresa, porque vejam só, a ISO 9001 não é lei,
é uma ISO, é uma norma técnica, é um standard, ISO 9001. Então, se eu não quiser usá-la, ou a 14001, eu não uso, não sou obrigado. Mas todo mundo usa ela, não é verdade? Eu me lembro quando estagiei em obras, há tempos atrás, eu contava a dedos as obras que tinham a ISO 9001, contava a dedos. Ele escutava assim, colegas meus, isso é um mané, vai gastar dinheiro. Hoje em dia você nem encontra uma que não tenha a ISO 9001 ou a 14001. Ou seja, é a questão de você investir e você começar a ver que, pô, meu competidor está investindo em segurança, também vou investir. Os hotéis Hilton, que a gente trabalha dando para eles. Você vai no hotel Hilton, Estados Unidos, Japão, Brasil, Angola, qualquer local, ele vai ter o mesmo padrão, Hilton. Então, quando a gente começar a pensar, diga assim, no macro, né? A pensar em segurança como sendo um investimento realmente para a empresa, a coisa vai melhorar. Se você pensar também na questão da psicologia organizacional, se eu tenho uma empresa, né, se eu estou na empresa que ela investe em segurança, em conforto, né, em coisas bacanas, eu como funcionário vou me sentir zelado, né, valorizado, e vou produzir mais. Isso, eles lá fora não fazem porque são melhores do que nós não, porque já sacaram que isso é dinheiro, né? Agora que a gente tem uma postura muito reativa, você espera acontecer para esperar e pensar em fazer alguma coisa mais ou menos. Foi o que aconteceu com a Kish, né? Então olha só, então é aquela postura que estou aqui entrando em religião, mas Deus vai ajudar, nada vai acontecer, reza que vai dar certo. E vai chegar um ponto que até Deus vai ficar cansado de nos ajudar. Mais perguntas? Boa pergunta. Olha só, probabilidade é a coisa que é incerta. Então, aí que tá, treinamento é fundamental. Se eu tenho edificação, então, vamos lá, eu posso pegar a modelagem, você fala das pessoas, né? Eu modelo o movimento das pessoas para ter uma ideia, eu mapeio, né, essa relação entre nós e o espaço construído e vejo como é que está, digamos assim. Tendo isso como informação, aí eu tenho que ter depende da edificação, sendo um edifício um escritório, né? Então eu tenho o que a gente chama o pessoal da CIPA, por exemplo, pode ajudar em conduzir, né? Havendo um incêndio, tem que haver o treinamento periódico, né? Identificar um alarme, saber o que é um alarme de incêndio. Então isso tem que haver dentro da empresa, por exemplo, o treinamento. E aí quando você tem esse mapeamento, você divulga e você treina para que isso pelo menos possa ser seguido, entendeu? Agora é claro que você não vai chegar num número exatamente igual que a gente teve na simulação, por aquela questão que a gente falou, é o modelo e a realidade, mas algo muito próximo. E aí a gente trabalha com margem de segurança, a engenharia, tá? Então treinamento, gerenciamento de risco é fundamental. A gente tem um termo que a gente chama de crisis management. Então a gente está utilizando muito isso. Eu posso até divulgar. A Rio 2016 está utilizando agora nossa modelagem, está fazendo isso com eles lá, para poder haver, porque você vai ter pessoas, muitas pessoas de várias culturas, idiomas diferentes, com percepções diferentes de risco. Então você tem que assegurar que o teu pessoal vai encaminhá-los para a rota correta. Entendeu? Então no shopping center também é fundamental, né, você ter. Então tem como fazer isso aí, você usar uma ferramenta de avaliação, que é em primeiro lugar, e de gerenciamento continuado do risco. Na hora que você mostra para mim o espaço que você melhorou, como foi construído o metrô, já se foi feito um planejamento de segurança. Aí eu não sei como foi aquele caso, mas... Em qualquer local onde você vai projetar alguma coisa, tem que existir um projetamento de segurança. Sim, claro, mas... Porém, o problema muito, principalmente no Brasil, é que quando se faz um projeto, depois ele não se continua a indagar. Então depois o que acontece?
tem que se chamar uma empresa, fazer para dentro e dizer aqui, ó, vamos treinar o pessoal para o o que acontece, e fica assim, até meio receoso de falar, mas o que acontece no Brasil também, em alguns casos, é que você tem o certificado do bombeiro, o AVCB, como se fala em São Paulo. Então o cara está aprovado? Aprovado. Geralmente 1 ano o cara tem que fazer a vistoria, tá? Mas nesse inteirinho, o cara pode fazer o que ele quiser. Então aí a empresa tem que ter realmente a responsabilidade e o bom senso de estar sempre gerenciando. Então, por exemplo, se eu aqui nessa sala aqui, sei lá, se eu coloco mais 3 computadores, eu já mudei a configuração, eu acrescentei risco. E aí cabe então ao gestor de facilities estar sempre observando isso aí, né? Então, isso aí é fundamental, é gerenciamento, gestão, né, de riscos, digamos assim. Isso aí é fundamental. E a ferramenta serve para você avaliar e reavaliar e reavaliar. Se você mudou o layout, o que é que vai impactar ou não, quão grande foi o impacto, né? Então isso aí você tem como fazer. Eles têm orientadores, tem pessoas que vão estar lá, aqueles staff, né, para poder orientar, para poder, digamos, tomar conta desse pessoal. E é muito mais complexo, para te falar a verdade. Essa área aí é a área que é assim, muito complexa mesmo. Você tem que ter número suficiente de pessoas para poder coordenar, saídas realmente bem dimensionadas, porque você está com... são 2 aspectos, né? Número muito grande de pessoas e pessoas que vão estar muito possivelmente sob efeito de álcool, que vai impactar a mobilidade física e também o tempo de resposta. E foi o que aconteceu no Love Parade na Alemanha em 2010. E morreram pessoas pisoteadas porque houve uma falta de planejamento, né, do espaço construído, no caso aberto, e uma falta de gerenciamento durante o evento. Então, erraram feio. Quiçá, e aqui nunca aconteceu, espero que não vai acontecer, enfim, mas é uma área assim, uma área de que a gente chama de crowd safety, crowd management, né? É uma área bastante... E aqui no Brasil, que aqui o Brasil é o país que mais faz eventos, festivais, a céu aberto do mundo, né? Então, quando você vê o Paul McCartney aqui, o Ringo Starr, esse pessoal, vem pra cá porque elas não fazem mais isso. Eles não fazem mais shows para grandes públicos, porque só fazem teatros. Então, o Brasil virou meio que a meca de grandes eventos, de shows e tal. E aí é um novo mercado, né? Que quem quiser me contratar, dá um e-mail, a gente pode... Entendeu? Mas é um mercado muito, muito importante mesmo. A falta de utilização dessa ferramenta aqui no Brasil seria por conta do custo, que seria alto? Da ferramenta em si? Não, é aquela questão. Boa pergunta. A gente está começando a utilizar, é porque eu não entrei muito no assunto, a gente criou uma associação brasileira para modelagem em 2012. Por quê? Porque você tem vários modelos, né, feitos em faculdades, empíricos. Aí são várias questões. O modelo tem que ser validado e tem que para poder ser usado no mundo real. Não se faz muito por desconhecimento, né, e porque não é obrigatório. A ideia agora nossa é, juntamente com o CREA e com outros órgãos, oficializar, formalizar esse tipo de estudo não como uma coisa obrigatória, mas como uma alternativa para algumas situações, sobretudo em edifícios altos ou eventos com muitas pessoas. E aí a tendência é realmente se proliferar. Mas a gente faz muito, não aqui em Recife ainda, né, mas em São Paulo a gente está fazendo o metrô de São Paulo, a gente utiliza modelagem já computacional, e também estamos fazendo agora na Rio 2016. Por isso que eu estou sempre aqui. Então, aos poucos, é uma tarefa meio doutrinária, porque é novo aqui no Brasil, né? Ela está nas suas tenras idades, então está se divulgando aos poucos, mas é bom que haja uma divulgação correta e, digamos,
se é para fazer, tem que ser bem feito, né? Não é fazer assim, pegar a questão da modelagem que a gente falou, né? Modelo, mundo real. Então, a ideia que a gente está fazendo agora com a BNT é escrever uma norma técnica de desempenho. Tem a ISO 62241, que é uma norma internacional que já fala de desempenho da edificação, fala da acústica, segurança contra incêndios, conforto térmico e tal. E aí pegar esse princípio e puxar para a modelagem para a segurança das pessoas, como uma alternativa de avaliação, gerenciamento. E aí, querendo assim trocar ideias, vocês podem entrar em contato comigo no site, no meu e-mail, e a gente pode, né, até quiçá desenvolver um curso por aqui, alguma coisa que realmente torne de repente Pernambuco